os pais devem recorrer a quais profissionais? Ótimo, ótimo. O que a gente indica sempre, né? Que essas crianças, elas sejam avaliadas por uma equipe multiprofissional, ou seja, que alguns profissionais consigam avaliar em conjunto. A gente sabe que isso nem sempre é possível, né? A gente sabe que em algumas regiões do país a gente tem um acesso mais fácil até a saúde pública, aos CAPs infantis, que já estão constituídos dessa maneira, né? Com uma equipe multiprofissional, então, onde tem psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, e os médicos, né? Mas, Lara, não é possível. Então tá. Quem vai fechar diagnóstico? Sempre quem fecha diagnóstico é o médico, né? E quais são os dois especialistas para fechar esse tipo de diagnóstico? O psiquiatra infantil e o neuropediatra, né? Então, esses profissionais, eles fecham o diagnóstico. Mas, normalmente, quando a família vai lá buscar essas informações com o profissional, ele acaba pedindo algumas outras avaliações. Então, a avaliação da escola é importante. Então, o que a professora percebe dessa criança? Ele sempre vai pedir relatório, vai pedir informação da família, claro, sempre, né? Então, por quê? Porque esses sinais, eles têm que acontecer em vários lugares. Ele tem que ter essa agitação, essa impulsividade na escola, em casa, no horário de lazer, enfim, tem que acontecer em vários momentos, né? Não pode ser só em um local específico, a gente tem que pensar em outras questões. Então, o médico vai pedir a avaliação desses outros profissionais, então sempre do professor, e o que mais tem sido pedido hoje é a avaliação neuropsicológica, tá? A avaliação neuropsicológica é uma avaliação específica, feita por psicólogo, que vai avaliar as habilidades cognitivas dessa criança. Então, vai avaliar atenção, memória, planejamento do dia a dia dela, organização, enfim, tem uma série de questões que a gente vai avaliar, e hoje é o que tem sido mais pedido para fazer um diagnóstico com bastante embasamento para a criança, para o adolescente e para o adulto, tá, gente? Para os três. Eu mesmo, por exemplo, eu descobri há 3 anos, mais ou menos, e eu procurei um neurologista primeiro, né? E ele disse que ele passou para outro profissional, né? Só que depois de fazer o teste e tal, um acompanhamento mais apurado, né? Uhum. Assim, isso. Eu acho que é essa palavra. Já esqueci. Eu tô nervoso de esquecer. Porque a gente consegue avaliar, então fazendo o teste, você vai fazer esse teste, a gente vai avaliar, então quais são as habilidades que estão mais fortalecidas e quais são as habilidades que a gente precisa estimular, precisa desenvolver, tá? Então é importante a gente fazer essa avaliação também, porque eu consigo ter uma visão mais aprofundada de quais são os déficits importantes aí que a criança, ou adolescente, ou adulto vão ter. Lembrando que os testes são diferentes para cada faixa etária, então se é o psiquiatra infantil, para o adulto vai ser o psiquiatra que vai trabalhar com o adulto, o neuropediatra para a criança e o neurologista para o adulto. Tá? É bastante interessante falar sobre esse assunto, porque é um assunto atual, né? É um assunto que as pessoas não têm muito conhecimento sobre isso, né? Acham que a criança é lerda, acontece um monte de... Ela é burra, né? Sofre bullying na escola, até profissionais mesmo, coordenadores, como já aconteceu comigo, né? Coordenadores, professores, de rejeitarem, né? Deixarem a criança de lado e eu já esqueci tudo. O que a gente tem que falar bastante, né? O TDAH, apesar de as pessoas ouvirem falar e ter uma fala muito senso comum em relação a ele, né? Então, assim, as pessoas já ouviram falar, então meu filho é hiperativo. Então, tem uma banalização,
do transtorno, né? Então, algumas pessoas acabam usando essa palavra ou pensando no diagnóstico de maneira inadequada, e outras banalizam. Então, falar, essa criança é preguiçosa, ou essa criança não tem educação, né? Então, não é isso. Então, o que a gente até conversou e que eu te parabenizei é que a gente precisa falar, né, desse transtorno, precisa dar informações importantes, a informação fidedigna, porque a gente acaba tendo informações muito distorcidas e trazendo muito do senso comum, né? E aí essa família já está com uma série de dificuldades, já não sabe muito bem a quem recorrer, e aí acaba recebendo uma informação que não é a mais adequada. E aí a gente acaba tendo um prejuízo, porque, né, é o que você está trazendo. E é muito legal você dar essa oportunidade de mostrar um pouco do seu percurso, das dificuldades que você teve, justamente para que isso não aconteça com outras pessoas, né, com as crianças e com os adolescentes, porque o seu diagnóstico foi tardio, né? Então, você sofreu algumas coisas que poderiam ter sido evitadas na época escolar, né? Que é uma época de grande desafio para as crianças, que elas precisam de muito apoio, mas que a gente sabe que quem tem esses transtornos, que não só o TDAH, mas os transtornos do neurodesenvolvimento, vão precisar de um apoio importante, né? Então, todo esse esforço seu é um esforço super importante, né? Te falei isso, quero agradecer o convite, e aí você fica tranquilo que a gente vai conversando e vai trazendo essas informações, tá?